Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí dar sequência às nossas aulas no regime remoto. Vamos tratar hoje ainda dos atos unilaterais, né? Gestão de negócios é a temática da nossa aula. Então nós já vimos aí, dentre os atos unilaterais, na última aula, a promessa de recompensa. E hoje a gente entra aqui na gestão de negócios, que é bem simples de se compreender. E aí todo mundo já com o nosso PDF aberto aí, né? Ele já está postado aí para vocês, tanto no SGA quanto no Canvas. Nós temos aí, logo de cara, eu já coloquei para vocês aí, ó, um sujeito num cavalo, né? Conduzindo ali uma boiada. E aí a ideia aqui, né, que a gente vai trabalhar é que a gestão de negócios nada mais é que quando uma pessoa assume os negócios de outra pessoa, portanto, negócios alheios, sem autorização do seu dono, tá? Então vamos trabalhar com uma hipótese aqui, e aí a razão de eu ter colocado essa figura para vocês já terem um visual da gestão de negócios. Vamos imaginar que eu tenha um sujeito que é um fazendeiro, tá? Esse fazendeiro, ele é o dono do negócio, ele conduz a fazenda, tem lá uma série de cabeças de boi, né, que ele comanda. E aí um belo dia, né, acontece, né, na verdade um péssimo dia, né, acontece dele falecer lá na fazenda, né, ele cai do cavalo e aí ele falece, né, ele morre lá, beleza? Então vejam, o dono do negócio morreu, né? Então aquele funcionário da fazenda, né, que está ali à frente dos negócios, né, auxiliando o fazendeiro, auxiliando o dono, ele vai assumir uma gestão de negócio alheio, percebe? Então ele vai assumir a fazenda e ele vai passar a gerir essa fazenda, né, como se dono da fazenda fosse, no interesse presumido do fazendeiro que faleceu, até que ocorra até que ocorra aí, né, a transmissão dessa fazenda, né, para os herdeiros, que aí vão assumir o negócio, né? Então, nesse período em que o fazendeiro faleceu, quem vai assumir o negócio vai ser aquele funcionário que está ali à frente dos negócios, né, conduzindo a fazenda, tá? E aí o Código Civil vai regular, né, como deve proceder, né, essa gestão de negócios. Dei o exemplo aqui do fazendeiro que falece e aí a fazenda passa a ser administrada pelo funcionário, mas nós podemos ter também o fazendeiro falecendo e a fazenda sendo administrada por um dos herdeiros, tá? São vários herdeiros que esse fazendeiro tem, né? Ele tem vários filhos, por exemplo, mas um deles fica na fazenda, quis trabalhar com o pai desde novo, e os demais foram para a cidade, por exemplo. Então o fazendeiro vai falecer, o filho vai assumir a gestão dos negócios do pai, até que se regule essa sucessão, né, dos herdeiros, né, herdando aí a fazenda e aí decidindo como que vai ser feito a partir de então, né? Se vai vender a fazenda e distribuir o dinheiro entre os herdeiros, né? Se eles vão continuar ali com a fazenda numa espécie de sociedade entre eles, né? Enfim, a gestão de negócio vai ser esse período, né, até que se resolva a sucessão, né, para os herdeiros do negócio desse fazendeiro que faleceu, né? Então, quem vai gerir a sociedade nesse período é chamado de gestor de negócios, tá? É esse que é o ponto. Um outro exemplo aqui que a gente pode dar de gestão de negócios, né? Ou seja,
quando uma pessoa assume os negócios de outra sem a sua autorização. Uma característica da gestão de negócios aqui, turma, como ato unilateral, percebam, é uma espécie de ato unilateral, né? Então não existe a vontade da outra parte, né? Na gestão de negócios, uma pessoa está assumindo a gestão de negócio alheio, né, de outra pessoa, sem que haja manifestação de vontade dessa outra pessoa, autorizando, né, é óbvio, tá? Se tem manifestação de vontade da outra pessoa autorizando, aí eu não estou em gestão de negócios, aí a gente vai estar no contrato de mandato, tá? Que o Código Civil também vai regular e que vocês vão estudar em detalhes no semestre que vem, contratos em espécie. Então, na gestão de negócio é quando uma pessoa assume negócio alheio sem ter autorização, beleza? Um outro exemplo aqui para vocês visualizarem. Imaginem que eu more numa casa em um condomínio fechado de várias casas, tá? Eu estou viajando, né? E a minha casa ela pega fogo, né? Ela pega fogo, começa um incêndio, né? E lá dentro da minha casa eu tenho uma série de bens, né, valiosos, né? Eu tenho televisão, eu tenho eletrodomésticos, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho lá uma série de valores, né, de bens nessa casa, tá? O meu vizinho, né, vendo o problema que eu estou passando, né, ele pode arrombar a minha casa e cuidar das minhas coisas, né? Retirar meus bens valiosos do interior da casa, né? Então ele vai levar para a casa dele a minha televisão de 150 polegadas, né? Ele vai cuidar dos meus eletrodomésticos, ele vai pegar dinheiro que eu tinha lá numa gaveta no meu armário. Então ele vai gerir o negócio que me pertence, ele vai gerir negócio alheio. Eu nunca lhe autorizei a fazer isso, né? Eu não disse que ele poderia fazer isso, mas ele agiu diante de uma premente necessidade para salvaguardar os meus interesses, né? Se ele fosse me ligar para perguntar se ele poderia entrar na minha casa, arrombar a porta, porque lá está pegando fogo, para ele retirar meus bens, a casa poderia se incendiar completamente e eu tomar um prejuízo enorme. Então, quando o meu vizinho decide salvaguardar meus bens, meus interesses, ele passa a gerir negócio alheio, tá? E aí o Código Civil aqui vai regular essa situação, beleza? De gestão de negócio alheio. Tranquilo, pessoal? Então, essa que é a ideia da gestão de negócio alheio, que é quando uma pessoa assume os negócios de outra sem a vontade da outra parte, beleza? Autorizando, beleza? Se houver autorização, aí não é gestão de negócios, tá? Aí vai ser outro instituto do direito civil, que é o mandato, o contrato de mandato, quando uma pessoa outorga poderes a outra para agir em seu nome. Aqui na gestão de negócios, não. Outro exemplo que a gente pode dar é o indivíduo que é dono de uma loja, e aí ele é um empresário individual, por exemplo, comanda a loja lá, tem uma loja de eletrodoméstico no centro de Belo Horizonte, tá? Vamos supor que um dia lá ele venha a falecer, né? Ele venha a falecer ou ele faz uma viagem e desaparece, tá? Ele some, né? Não volta, né? Então vejam, aquele funcionário que está ali no negócio, ele pode muito bem fechar as portas e ir embora para casa, né? Enquanto o patrão não retorna. Mas ele pode também assumir os negócios do patrão até que se resolva essa situação. Se o funcionário ele não está obrigado a gerir o negócio do patrão, tá, pessoal? Mas se o funcionário decide fazer a gestão, aí ele vai incorrer aqui nesse ato unilateral chamado de gestão de negócios, tá? Se ele começa a gerir o negócio do patrão, então ele passa a ficar obrigado a se empenhar nessa atividade, né? E esse ponto é muito importante na gestão de negócios, né?
Ninguém é obrigado a gerir negócio alheio. Meu vizinho não estava obrigado a entrar na minha casa e salvar meus bens. O, o funcionário da fazenda não estava obrigado a ter que assumir toda a gestão da fazenda. O funcionário da loja não está obrigado a assumir a gestão da loja na ausência do patrão. Não, não está obrigado a fazer isso. Mas se isso acontece, se ele resolve assumir a gestão do negócio, então ele tem que se empenhar, beleza? Ele tem que agir com zelo, com cuidado, com dedicação, porque ele passa a responder por eventuais prejuízos dessa gestão, beleza? Esse é o ponto principal da gestão de negócios. Ninguém é obrigado a gerir negócio alheio, mas se decide gerir negócio alheio, ou seja, se decide atuar gerindo o negócio de outra pessoa, né, sem autorização dessa pessoa, então esse gestor vai ter que se empenhar nessa atividade. Ele não vai poder gerir o negócio de forma leviana, de forma descuidada, tá, pessoal? É isso. Essa é a regra basilar de gestão de negócios alheios, tá? Então, dando sequência aí na análise dos dispositivos, a gestão de negócios está regulada a partir do artigo 861 do Código Civil. Todo mundo com ele aberto aí, já coloquei para vocês no nosso PDF. E o artigo 861 vai falar assim, ó, aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e as pessoas com que tratar. Então vejam, turma, é o que eu acabei de explicar para vocês. Ninguém é obrigado a gerir negócio alheio, né? Ou seja, a assumir negócios de outras pessoas sem autorização destas. Mas se assumir, passa a estar obrigado a gerir esse negócio com empenho, com dedicação, né? Respondendo ali pelos atos que praticar, beleza? É esse que é o ponto. Então, o 861, ele praticamente conceitua o que é gestão de negócios, né? Ou seja, aquele que sem autorização intervém na gestão de negócio alheio, né? Ou seja, aquela pessoa, né? É o funcionário da loja que sem autorização do patrão começa a assumir o negócio, né? Continua fazendo as vendas, né? Conversa com o contador, né? Envia nota fiscal para o contador fazer a escrituração do negócio, paga ali, pega dinheiro no caixa, paga o profissional da limpeza, né? Vejam, ele não está meramente exercendo a sua função de empregado se ele começa a fazer essas coisas. Ele passa a gerir o negócio do patrão, né? Até que o patrão volte, apareça, né? Ou então se o patrão morreu, né? Até que os herdeiros assumam o negócio, tá? Então é isso. Se ele decide agir dessa forma, ele passa a responder pelos atos que praticar, beleza? E é isso que a gestão de negócio regulada no Código Civil vai disciplinar, beleza? Tranquilo isso aí? Então, ótimo. Eu, né, como de costume, coloquei uma doutrina para vocês, tá? Percebam aqui, ó, o professor Carlos aqui, o Carlos Alberto, ele começa falando de gestão de negócios, falando assim, ó, gestão de negócio é a administração não autorizada, espontânea e à revelia de negócios alheios, feita independentemente de mandato. Não há mandato, não há procuração outorgando poderes, né? Quando meu vizinho invade a minha casa que está pegando fogo e vai lá salvar meus bens, não tem mandato aqui. Ele está agindo sem a minha autorização, mas ele está agindo no meu interesse, né? Ele tem que agir no meu interesse, né? Percebam que o 861 vai falar, ó, olha o que o 861 vai falar, ó, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono. O vizinho que invade minha casa para salvar meus bens, ele está agindo
na minha vontade presumível. É óbvio que a minha vontade presumível é de salvar meus bens, de guardar minha televisão, de cuidar dela, que eu paguei nela muito dinheiro, né? De guardar meu carro que estava na garagem, né? Meus bens. É óbvio que essa é a minha intenção presumível, né? Então ele que assumiu essa gestão de negócio que me pertence, vai ter que agir dessa forma, vai ter que cuidar direitinho da minha televisão, né? Beleza? Do meu carro. Se ele decide assumir essa gestão, pega minha televisão e minha televisão depois vem a sofrer um sinistro lá no galpão que ele guardou ela, ele vai responder por isso, tá? Beleza? É esse que é o ponto. Quem assume gestão de negócio alheio passa a estar obrigado pelos atos aí que praticar. Beleza, pessoal? É o que a gente vai desenvolver nos próximos artigos. Então, dando sequência aí, deixa eu só colocar esse celular aqui no silencioso. Dando sequência aí, turma, vamos para o 862. O 862 vai falar assim, ó. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos, não provando que teriam sobrevindo, ainda quando se houvesse abatido. Esse dispositivo ele é um pouco mal redigido, tá? Mas a ideia dele qual que é? Prestem atenção. Vamos supor que eu tenha um contrato, bancário, tá? Com o Banco do Brasil, por exemplo, né? Então eu tenho ali algumas aplicações financeiras, né? Sobra um dinheirinho, eu faço uma aplicação financeira lá no Banco do Brasil. Eu tenho um gerente, né? Eu tenho um gerente que cuida dessa minha carteira de investimentos, dessas minhas aplicações. E eu fiz um contrato com o Banco do Brasil, né? E nesse contrato tem especificado lá que qualquer movimentação na minha conta, nas minhas aplicações, né, tem que ter a minha autorização, tá? Então vejam, ó, qualquer movimentação na minha conta bancária, nas minhas aplicações, eu tenho lá uns fundos de renda fixa lá que tem dinheiro, qualquer movimentação que o banco, né, através do gerente, for fazer nessas aplicações, ele tem que pedir a minha autorização, eu tenho que autorizar isso formalmente. Só que esse gerente, né, ele vendo ali uma oportunidade, né, de me fazer ganhar dinheiro, né, ele é um gerente diligente, né, ele decide mover recursos de uma das minhas aplicações, que está ali na renda fixa, rendendo pouco, e colocar esses recursos em um fundo de ações, né, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Ele pega, move a grana para um fundo de ações, achando que isso vai, né, potencializar o meu rendimento, né, e aí estoura aí a pandemia do coronavírus, por exemplo. Né? E aí a gente tem um impacto tremendo na bolsa de valores, o valor das ações cai significantemente, e aí eu estou tomando um prejuízo enorme. Esse gerente, ele atuou, né, contra a minha vontade manifesta. Né? Por quê? Porque eu tenho um contrato com a agência bancária dizendo que qualquer movimentação nas minhas aplicações necessita da minha autorização. Ele moveu dinheiro na minha aplicação sem a minha autorização. Quando ele fez isso, ele passou a atuar em gestão de negócio alheio. Tá? Ele está inserido aqui no 862. E aí olha o que o 862 vai falar lá. Ó. Se a gestão foi iniciada contra a vontade manifesta, eu não autorizei ele a fazer isso. Tá? O meu contrato especifica que ele tinha que pedir minha autorização, mas ele moveu sem minha autorização. Ou presumível do interessado, responderá o gestor até pelos casos fortuitos. Né? Então veja, ele moveu a grana, pôs lá num fundo de ações, veio um caso fortuito. Qual que é o caso fortuito? A pandemia do coronavírus. Né? Era um caso fortuito, imprevisível, né? Beleza?
E aí me fez ter uma perda enorme. É óbvio que ele, gestor, vai responder por esse caso fortuito, pelos prejuízos que eu estou suportando em razão de ter sofrido um crash na bolsa de valores lá, né, uma desvalorização absurda e eu perdi dinheiro. Quem vai responder por isso é o gestor, beleza? Que agiu contra a minha vontade manifestada no contrato, né? E aí veio um caso fortuito, atingiu lá as ações, né? E aí, em razão desse movimento que ele fez, eu, correntista do banco, sofri um prejuízo enorme. É óbvio que o gestor vai responder, beleza? Por este fato. Tranquilo, turma? É essa que é a ideia aí do 862, né? O gestor ele responde pelos casos fortuitos, beleza? Quando ele atua contra a vontade manifesta ou presumível do interessado. Beleza, pessoal? Essa que é a ideia, coloquei aqui para vocês mais uma doutrina, detalhando aí esse dispositivo legal. E aí vamos lá, vamos dando sequência. Aqui no artigo 863 nós temos a regrinha de prejuízo da gestão excedente ao proveito. Então o que vai falar aqui? Muito simples. Ó. No caso do artigo antecedente, que é a gestão de negócio alheio contra a vontade manifesta, se os prejuízos da gestão excederem o seu proveito, poderá o dono do negócio exigir que o gestor restitua as coisas ao estado anterior ou indenize da diferença. Então vamos imaginar aqui, né, o gerente do banco pegou recursos do meu fundo de renda fixa, aplicou num fundo de ações, comprando ações de empresas. Né? Então ele comprou lá centenas de ações da Petrobras. Com a pandemia do coronavírus, diminuiu-se o consumo de petróleo, né? Os navios petroleiros ficaram todos estagnados, parados nos portos, né? Não tem avião voando aí, não tem petroleiro transportando carga, então os carros estão todos parados em suas garagens. Então é obviamente que as ações da Petrobras vão sofrer uma baixa tremenda, né? O que aconteceu de fato agora aí nessa pandemia. Então vejam, é óbvio que esse gestor, né, que representa o banco, vai ter que recompor o prejuízo que eu levei nessas ações que foram extremamente desvalorizadas, beleza? É essa que é a ideia aqui da restituição ao estado anterior, beleza? Ou seja, ele comprou as ações cada uma por R$ 30, caiu para R$ 10 cada ação, por exemplo, o banco vai ter que restituir esses valores que eu perdi em razão da desvalorização da ação, beleza? Seja por meio da restituição, seja por meio de indenização, beleza? Aí vai depender do caso concreto. Se é possível restituir as coisas ao estado anterior, restitui. Se não é possível restituir, aí a indenização, perdas e danos, que a gente já conhece aí a regrinha da responsabilidade civil contratual, né, lá do 389 do Código Civil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ótimo. Dando sequência aí, nós temos aqui o artigo 864, que vai dizer o seguinte: comunicação do gestor ao dono, né? Então, 864 vai dizer: tanto que se possa, comunicará o gestor ao dono do negócio a gestão que assumiu, aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo. Então, o que é isso aqui? O gestor de negócios, quando ele assume o negócio alheio, é óbvio, ele tem que comunicar ao dono, né? O dominus negoti, que a gente vai falar em latim, tá? Ele tem que comunicar ao dono de que assumiu a gestão do negócio, né? E esperando que o dono tome providências, tá? Que o dono especifique, né? Autorize ou não autorize, né? Ou
lhe dê orientações, né? Óbvio que quem assume gestão de negócio alheio tem que comunicar o dono do negócio, né? O meu vizinho lá, ele vai agir ali na emergência para salvar os bens da minha casa, né? Mas é lógico que ele tem que me comunicar isso imediatamente. Ó, Rodrigo, tive que entrar na sua casa aqui, cara. Começou a pegar fogo aqui, parece que deu um curto-circuito na rede aí, sua casa foi atingida, então tive que entrar aqui, estou salvando suas coisas lá, beleza? Estou cuidando aqui, já chamei um pessoal aqui para apagar o incêndio, né? O corpo de bombeiro teve aí, né? Já estou ali cuidando ali já contratei uma equipe de pedreiro para fazer uma reforma ali nos pilares de sustentação da casa, porque o incêndio foi muito pesado, tá ameaçando cair o telhado, né? Ruir aqui a casa completamente. Então já contratei aqui uma construtora para fazer uma reforma aqui e restabelecer esses pilares, percebe? Ele tem que me comunicar. E aí vem essa regrinha, né? Aguardando-lhe a resposta, se da espera não resultar perigo. Então, se for possível ele comunicar ao dono do negócio, né? E esperar a resposta para agir, ótimo. Agora, se não é possível, né? Então ele está autorizado a agir de forma emergencial, tá? Ainda que a resposta não chegue a tempo, né? Nesse exemplo que eu acabei de dar da casa que está pegando fogo, isso é notório, né? Não tem como o cara me ligar enquanto a casa está pegando fogo, Rodrigo, vou entrar na sua casa para tirar suas coisas, beleza? Faz sentido, né? Ele vai agir imediatamente, tá? Tranquilo? Que é a parte final aí, ó. Se da espera não resultar perigo. Então ele tem que comunicar desde que da espera, da resposta não resulte perigo. Se ele ficar esperando eu responder, ele me liga, eu não atendo, ele manda um WhatsApp para mim. Posso ver se é o WhatsApp só no outro dia, né? No outro dia já é tarde, a casa já queimou toda, já meus bens já foram todos, já viraram tudo pó, né? Então não faz sentido. Então, ainda que não tenha resposta, né? Se dá espera dessa resposta resultar perigo, né? Então o gestor pode, né, obviamente, iniciar as atividades de gestão independente da resposta. Beleza? É essa que é a ideia. Temos uma doutrina aí, detalhando o dispositivo para vocês. E aí aqui no 865 nós vamos ter o dever do gestor de velar pelo negócio alheio, turma. Olha lá o que o 865 vai falar, prestem atenção. Enquanto o dono não providenciar, velará o gestor pelo negócio, até o levar a cabo, esperando, se aquele falecer durante a gestão, as instruções dos herdeiros, sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame. Então, o que é isso aqui? É o que eu já falei para vocês, o gestor ele tem que agir com zelo, com cuidado, no interesse presumido do dono do negócio, beleza? Então ele tem que comunicar imediatamente, obviamente, mas se da demora resultar perigo, da demora da espera da resposta resultar perigo, ele pode agir sem a autorização, obviamente. Mas aqui é o seguinte, ó, enquanto não acontece essa resposta, enquanto o dono, né, ele não aparece, o cara sumiu, né, ou faleceu e os herdeiros, né, ainda não entraram em contato, etc., o gestor vai conduzir as atividades velando pelo negócio do dono, tá? Então ele tem que esperar, ele tem que velar por esse negócio, conduzir as atividades com zelo, com cuidado, né? Se for caso de falecimento, olha lá, ó, aguardando aí, né, as instruções dos herdeiros, né? Sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reclame, né? Então, se é necessário ele fazer algum negócio, né? Fazer alguma contratação, né? Vou imaginar que nós estejamos lá no caso da fazenda, né? O funcionário, né?
o funcionário assumiu a fazenda, o patrão morreu lá, né? Caiu do cavalo lá no pasto lá e morreu, né? Nenhum herdeiro, né, tá na fazenda, né? Os herdeiros moram na cidade, né? Moram longe da fazenda, né? Cada um tá num canto, né? Já são pessoas aí já adultas, né? Cada um tá cuidando da sua vida lá na sua respectiva cidade, onde mora. Então veja, um funcionário vai assumir a gestão do negócio até que os herdeiros lhe passem instruções, né? Obviamente. Agora, pode ser que nesse período, né, ele tenha que agir, né? Ou seja, ele tem que adotar medidas que o caso reclame. Por exemplo, ele vai ter que adquirir insumos, né, para ração do gado, né, por exemplo. Ele vai ter que adquirir um lote de vacina, que está na hora de vacinar o gado, né? Então, ele, funcionário, já tem que fazer essa gestão de negócios, né? Se é possível, se tem recursos na fazenda para isso, ele mesmo já vai contratar, ele vai ter que contratar essas vacinas, senão o gado vai perecer, né? Lá na fazenda, né? Ou vai ficar sem se alimentar, aí fica doente, o gado morre. Então esse funcionário, ele tem que adotar as medidas que o caso reclame. Ele tem que agir com zelo, com cuidado e velar pelo negócio do dono até o levar a cabo. Olha o que o 865 fala, ó, até o levar a cabo, até que os herdeiros passem as instruções e ele entregue a fazenda bonitinha para os herdeiros. Ó, tá aqui, turma, ó, cuidei direitinho do negócio, fiz a gestão do negócio do patrão. Beleza? É essa que é a ideia. Tranquilo? Essa é a ideia do 865, pessoal. Ele tem que gerir, velando pelo negócio alheio até o levar a cabo, beleza? No nosso caso aqui da fazenda, se é falecimento, ele tem que gerir esse negócio até que os herdeiros lhe passem instruções, beleza? Aí eu coloquei uma doutrina para vocês, tranquilo? E aí a gente chega aqui na regrinha do dever de indenizar do gestor, né, que é importante, do artigo 866. Olha o que ela vai falar, ó. O gestor envidará toda a sua diligência habitual na administração do negócio, ressarcindo ao dono o prejuízo resultante de qualquer culpa na gestão. Então vejam, tudo o que é isso aqui? Se o gestor agir com culpa, né, e aí a gente já sabe o que é culpa, né? Eu já ensinei isso para vocês. A gente já sabe o que é culpa. Culpa é negligência, imprudência, imperícia ou dolo, né? Então, se o gestor ele age com culpa nessa gestão, né? Então, ele assumiu a gestão do negócio alheio. Ele não era obrigado a fazer isso, mas se assumiu, vai ter que gerir o negócio alheio com diligência, com cuidado, beleza? Então, vamos supor que o funcionário da loja, né, o patrão sumiu, o funcionário da loja, ao invés de fechar a loja e ir embora para casa e deixar o patrão voltar, ele resolve assumir a gestão da loja, né? Ele resolve assumir a gestão do negócio, beleza? Se ele, então, né, pratica um ato culposo ali, por exemplo, uma negligência, né, e esquece por exemplo, de informar para o contador, né, determinado faturamento do negócio, né, e o contador então não lança isso nos livros empresariais e não paga o tributo correspondente, né, posteriormente esse dono do negócio, esse empresário, pode sofrer uma multa tributária por não ter recolhido o imposto devido, né? Já que o funcionário que passou a assumir a gestão do negócio alheio agiu de forma negligente, descuidada e não informou corretamente a contabilidade da empresa qual foi o correto faturamento, né? O que levou
um recolhimento de tributo a menor, né, gerando a multa tributária lá na frente para o patrão, beleza? É isso. Ele vai responder por ato de culpa, tá? Que vai envolver lá tanto a culpa estricto sensu quanto o dolo, beleza? Nessa gestão. Lembrem-se sempre disso. Ninguém está obrigado a assumir a gestão de negócio alheio, mas se assume, tem que agir de forma zelosa, beleza? Diligente. Tranquilo, meus queridos? Então é isso aí, vamos adiante. Coloquei mais uma doutrina aí para vocês analisarem o dispositivo. Substituto do gestor. É o artigo 867, vai dizer o seguinte, ó: se o gestor se fizer substituir por outrem, responderá pelas faltas do substituto, ainda que seja pessoa idônea, sem prejuízo da ação que a ele ou ao dono do negócio contra ela possa caber. Parágrafo único. Havendo mais de um gestor, solidária será a sua responsabilidade. O que é isso aqui, pessoal? Muito simples, tá? Essa regra é semelhante a um dispositivo que vocês estudam no direito empresarial aí, do preposto do empresário, né? Ou seja, o gestor, ele assumiu o negócio alheio. Né? Ele não pode se fazer substituir nesse negócio. Se ele se substituir nessa gestão de negócio alheio e isso gerar um prejuízo para o empresário, é óbvio que ele vai responder pelos atos do substituto. Né? Tranquilo? Então, nesse exemplo da loja, que o funcionário assume a gestão do negócio do patrão, que desapareceu numa viagem lá que ele fez, né? Se um dia lá ele resolve mandar o primo dele lá na loja fazer a gestão do negócio, o primo dele furta alguma coisa, ou então o primo dele que vai fazer, vai prestar informações incorretas para o contador da empresa, beleza? E aí vai ter lá um recolhimento de tributo a menor, que futuramente vai gerar um prejuízo para o empresário. É óbvio que esse gestor, né, que se fez substituir por outra pessoa, vai responder pelos atos desse substituto que vierem a lesar o dono do negócio, o dominus negotiae, tá? Em latim costuma-se usar essa expressão para se referir ao dono do negócio. Beleza, pessoal? É essa que é a ideia. Se a gente tem mais de um gestor, é solidária a responsabilidade, né? Então, no exemplo da loja, se são 2 funcionários que resolvem assumir a gestão, eles vão responder solidariamente por esses atos de gestão. Ou é lá na fazenda, é mais de um funcionário que resolve assumir a gestão da fazenda, né? Até que os herdeiros assumam o negócio, né? Então, a responsabilidade deles passa a ser solidária, tá? É essa que é a ideia, beleza, turma? Chegamos no 868. O 868 vai falar o seguinte, ó: o gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus. Parágrafo único. Querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias que tiver feito e dos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. Então, o que é isso aqui, turma? Esse dispositivo é semelhante lá ao 862 que a gente estudou aqui, tá? Ou seja, eu vou ter uma situação, né, na qual o gerente do banco, por exemplo, né, ele resolve arriscar o meu capital, que está lá aplicado no banco, né? Ele está lá em um fundo de renda fixa, sem risco, ou está na poupança, por exemplo, né? E aí ele resolve pegar esses valores, né, e arriscar comprando ações, né? Ou então eu vou dar até um outro exemplo aqui. Ele resolve pegar esses recursos e investir em ações de companhia aérea. Tá? Vamos imaginar aqui, ações de companhia aérea. Vem a pandemia do coronavírus,
que está acontecendo com as companhias aéreas? Não tem ninguém voando, tudo parado, elas estão tudo falindo aí, né? Estão tudo correndo risco de falência, né? Pedindo resgate financeiro para o governo, né? Tivemos aí agora a Avianca, né, lá nos Estados Unidos, pedindo falência, né? É a segunda maior companhia aérea da América Latina, a Avianca. Né? Imaginem o tamanho dessa crise. Né? Aí ele resolveu comprar, antes da crise, ações de companhia aérea. Achou que estava bombando a economia, né? Buf, derrubou tudo. E tem um outro problema, a companhia aérea, elas costumam ter a sua alavancagem, né, em dólar, né? O que aconteceu com o dólar? O dólar tá batendo R$ 6, né? Tá altíssimo, coisa absurda, né? Então vejam, é um caso fortuito, obviamente que esse gestor vai responder por esse caso fortuito, já que ele fez uma operação arriscada, beleza? Ainda que eu, né, vejam que o artigo diz aí depois, né? Ainda que o dono costumasse fazê-las. Ainda que eu tivesse o costume de investir em ações até com ele, né? Mas nesse caso eu não o autorizei, né? Ele decidiu arriscar esse meu capital por conta própria, contra a minha vontade manifesta, sem autorização, né? Contra a minha vontade manifesta ou sem a minha autorização, né? Ele vai assumir pelo caso fortuito, tá? É essa que é a ideia. A não ser que eu tenha celebrado com ele um contrato na qual eu autorizei ele a fazer investimentos por mim. Aí é totalmente diferente, né? Por exemplo, se eu estou se eu estou aplicando meus recursos num fundo multimercado, aí é diferente, né? Aí eu estou celebrando um contrato na qual eu estou delegando as decisões de investimento para o gestor do fundo, tá? O administrador desse fundo. Aí é totalmente diferente. O cara tem liberdade para aplicar os meus recursos e se ocorrer uma baixa nas ações, uma queda das ações, eu vou suportar o prejuízo. É diferente. Aqui nós estamos na hipótese na qual o gerente do banco move recursos de um fundo de renda fixa para um fundo de alto risco de investimento. Beleza? Essa que é a ideia, o exemplo aqui para a gente visualizar esse 868, que é na mesma linha do 862 que a gente viu ali atrás. O parágrafo único vai dizer: querendo o dono aproveitar-se da gestão, será obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias, né? Aqui qual que é a ideia, né? Se deu certo, né? Se deu certo, o cara colocou, por exemplo, a grana, o dinheiro, né? Que ele moveu da minha aplicação de renda fixa num fundo cambial antes da crise, né? Antes da crise o dólar estava quanto? 4,50. Agora o dólar está R$ 6. Ele colocou num fundo cambial, com a crise o dólar disparou, eu ganhei muito dinheiro, né? Então o que o parágrafo está dizendo é, se o dono quiser aproveitar dessa gestão, eu vou achar maravilhoso ele ter feito isso, mesmo que eu não tenha autorizado, né? Se ele teve alguma despesa, né, o gerente ali, ó, Rodrigo, eu movi sua grana para o fundo cambial, mas lá tem uma taxa maior, né, que a gente pagou aqui para colocar o dinheiro lá para você. Aí, se eu quero me aproveitar disso, eu tenho que indenizar esse gestor das despesas, né, que ele efetuou, arriscando aí o meu negócio, beleza? Coloquei para vocês aqui uma doutrinazinha, para vocês darem uma lida. E aí a gente chega aqui no 869, que vai dizer o seguinte, ó, se o negócio for utilmente administrado, cumprirá o dono as obrigações contraídas em seu nome, reembolsando ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito, com os juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Parágrafo 1º. A utilidade ou necessidade da despesa apreciar-se-á não pelo resultado obtido, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizerem.
E parágrafo 2º, vigora o disposto neste artigo, ainda quando o gestor, em erro quanto ao dono do negócio, der a outra pessoa as contas da gestão. Então, o que é isso aqui, turma? Muito simples. Temos que trabalhar com a lógica que eu já passei para vocês de que o gestor tem que agir de forma o quê? Diligente, zelosa, né? Se ele agir de forma negligente e causar prejuízo ao dono do negócio, ele vai ser obrigado a ressarcir, a reparar. Beleza? Tranquilo? O que o 869 vai tratar é o seguinte, ó, se o negócio for utilmente administrado, cumprirá ao dono as obrigações contraídas em seu nome. Então, o que é isso aqui? Prestem atenção. Vamos supor lá no caso da fazenda, que o funcionário da fazenda assumiu, né, a gestão do negócio do patrão, que faleceu. Né? O que vai acontecer aqui? Vamos supor que o patrão faleceu, né? Vai ser demorado comunicar os herdeiros que estão longe, né? A fazenda é um lugar que totalmente isolado, né? Por exemplo. Então, vejam, esse funcionário ele assume a gestão e ele precisa, eventualmente, celebrar algum contrato com o fornecedor, né? Ele precisa comprar a ração, ele precisa comprar a vacina. Enquanto isso, ele está gastando do bolso dele. Ele pega lá as economias que ele tem lá, o dinheiro que ele tem guardado, né, e começa a gastar. Ele mesmo vai lá e compra a vacina, ele mesmo vai lá e compra a ração, né? Ele mesmo vai lá e paga um ferreiro lá para ferrar os cavalos da fazenda. Então vejam, ele está utilmente administrando o negócio alheio. Então é óbvio que o dono do negócio, nesse caso da fazenda, os herdeiros, vão ter que ressarcir esse gestor e não só isso, né? Vamos supor que ele fez um contrato, né, para pagar de forma parcelada as vacinas, né? Ele não tinha dinheiro para comprar o lote de vacina necessário para vacinar 500 cabeças de gado, então ele foi lá e pagou a primeira prestação ali e celebrou um negócio para pagar parcelado. É óbvio que esses herdeiros, ao assumirem a fazenda, vão dar continuidade a essa obrigação contraída pelo gestor, beleza? E aí a gente tem a regrinha aqui, ó, com juros legais desde o desembolso. O funcionário desembolsou lá tantos R$ 1.000, depois ele vai ser reembolsado com juros legais desde a data em que ele fez o desembolso, contando, né, sobre essas parcelas aí a serem reembolsadas a ele, tá? É essa que é a ideia do 869, né? E aí essa utilidade, né, a utilidade dessa ação praticada pelo gestor, né, pelo funcionário, ela tem que ser apreciada não pelo resultado obtido, né, mas segundo as circunstâncias da ocasião em que se fizer. Então tem que se analisar aquele caso concreto ali, né, para saber se realmente, né, era necessário, né, contratar, né, com aquele fornecedor a entrega das vacinas para aquele momento específico, para aquele período específico, beleza? Né, se o preço ali cobrado foi razoável, né? Até mesmo para se evitar uma má-fé do gestor, tá? Nesse sentido. Coloquei uma doutrina aí para vocês, detalhando. E aí a gente chega aqui no 870, pessoal. 870 vai falar assim, ó. Aplica-se a disposição do artigo antecedente quando a gestão se proponha a acudir a prejuízos iminentes ou redunde em proveito do dono do negócio ou da coisa, mas a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão. É a mesma ideia do artigo antecedente, é um dispositivo que visa evitar a fraude, tá? Por parte do gestor, né? Então, ainda que seja ali uma situação de emergência, né? Tá na hora de vacinar o gado porque tem uma peste aí que tá pegando, a peste da vaca louca, né? Tá atacando o gado aí, ou então
É uma fazenda que explora gêneros agrícolas, né? Tem uma praga aí de gafanhoto que está chegando, então tem que jogar inseticida aí em tudo imediatamente. Aí o sujeito vai lá e faz uma contratação qualquer lá, compra um inseticida lá por qualquer preço, um negócio caríssimo, né? Que não faz o menor sentido, né? Então é para evitar esse tipo de prática, tá? Ou seja, a indenização ao gestor não excederá em importância as vantagens obtidas com a gestão, beleza? Não tem como se indenizar ele em um montante superior ao proveito obtido com essa gestão, beleza? Para evitar a fraude, evitar aí situações de enriquecimento sem causa do gestor, beleza? É essa que é a ideia. Aí, turma, a gente chega aqui no 8, coloquei uma doutrina aí para vocês, né, detalhando o dispositivo, e a gente chega aqui no 871, 871, né? É isso mesmo, 871, vai dizer o seguinte: quando alguém, na ausência do indivíduo, obrigado a alimentos, por ele os prestar a quem se devem, poder-lhe-ás reaver do devedor a importância, ainda que este não ratifique o ato. Isso aqui, turma, é muito simples e muito importante. Se uma pessoa paga alimentos, né, para os filhos de outra, né, é óbvio que essa pessoa que passou está agindo na gestão de negócio alheio. Vamos supor que eu tenho lá, uma pessoa que eu conheço, né? Essa pessoa tem um filho, ela deixa de pagar alimentos ao filho, né? Eu estou sabendo dessa situação, né? Ela deixa de pagar alimentos ao filho por quê? Porque aconteceu dela sumir, né? Sumiu aí no mundo aí, foi fazer uma viagem, né? E não retornou e os filhos ficaram desamparados, né? Eu, como amigo da família, vou lá e assumo, né, os alimentos desses filhos desse meu amigo, tá, que desapareceu, né? Então é óbvio que depois, quando ele voltar, né, ele acabou que ele sofreu um acidente lá, ou ficou internado, né, numa outra cidade aí, não conseguiu dar notícia. Quando ele voltar, ele aparecer, é óbvio que eu vou ter o direito de ser ressarcido desses alimentos que eu prestei aos seus filhos, tá? É isso que diz aqui. Quem presta alimentos, né, tem o direito de repetir, tem o direito de ser ressarcido, né, desses valores gastos, a não ser que faça isso por caridade, tá? A não ser que faça isso por caridade. É esse que é o ponto, tá? Daqui a pouco a gente vai desenvolver isso aqui no artigo 872, mas a ideia é essa, né? Ó, quando alguém, na ausência do indivíduo obrigado a alimentos, né, o meu conhecido, por ele os prestar a quem se devem, né? Então eu fui lá e prestei alimentos aos seus filhos, beleza? Poder-lhes a reaver do devedor, do meu conhecido, a importância que eu gastei com seus filhos, tá? Ainda que este não ratifique o ato, ainda que meu amigo vire para mim e fale assim: Rodrigo, você pagou porque você quis, filho, não vou te devolver nada não, o problema é seu, é amigo da onça, né? Mas ainda que ele vire e fale: não tem obrigação, né, de lhe pagar, né, eu tenho direito pelo dispositivo do 871, tá? É essa que é a ideia, beleza? Aí o 872 vai na mesma linha, só que ele vai tratar de outra situação, de despesa de enterro. Então vamos lá, ó, presta atenção, 872. Nas despesas do enterro proporcionadas aos usos locais e à condição do falecido, feitas por terceiro, podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação de alimentar a que veio a falecer, ainda mesmo que esta não tenha deixado bens. Parágrafo único. Cesso disposto neste artigo no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem fazer. Então o que é isso aqui, turma? O indivíduo arcou com as despesas de enterro de outra pessoa, então ele tem o direito de ser ressarcido dos herdeiros, né, pelos herdeiros, ainda que o falecido não tenha deixado bens.
né, os herdeiros têm a obrigação de arcar com as despesas, né, do decujus, né, do falecido, beleza? Então, se outra pessoa assume essas despesas, vai ter o direito de cobrar essas despesas dos herdeiros, tá? Ainda que o falecido decujus não tenha deixado nada para eles, né? Os herdeiros vão pagar do próprio bolso, tá? Vão pagar do próprio bolso, não vão pagar com a herança, né? Eles vão pagar do próprio bolso. É claro que se tiver herança, maravilhoso. Eles vão usar a herança para pagar. Agora, se não, mesmo não havendo herança, eles herdeiros têm que pagar. Beleza? Tem que reembolsar as despesas com o enterro aí do decujus, tá? Do falecido. Beleza? Essa que é a ideia. E aí o parágrafo único vai criar essa regrinha aí, né? Que na prática, né? É que se vai verificar isso, né? Se o cara fez isso por caridade ou não, né? Lá, ó, cesse o disposto neste artigo no antecedente em se provando que o gestor fez essas despesas com o simples intento de bem fazer, por caridade, tá? Essa mesma ideia vai aplicar lá na questão dos alimentos, beleza? Do artigo anterior. Aí é no caso concreto que a gente vai verificar isso, né? O 873, pessoal, vai falar o seguinte, ó, a ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Então, o que é isso aqui? É muito simples essa regra, tá, turma? É o seguinte, a gestão de negócios, ela é aquela gestão de negócio alheio sem autorização do dono, né? Mas a gente já viu que o gestor ele tem que imediatamente comunicar o dono, né? Então vejam, a partir do momento que ele comunica o dono e o dono responde autorizando a gestão do negócio, aí já não é mais gestão de negócio, tá? Aí vira mandato, já falei isso lá atrás. Ou seja, é gestão de negócio e, portanto, se submete às regrinhas aqui reguladas a partir do artigo 861, quando não há autorização. Aí é gestão de negócios, aplicando todos esses dispositivos. Na hora que o dono do negócio autorizar, acabou a gestão de negócio. Não tem mais gestão de negócio. Aí se converte em um contrato de mandato, na qual o dono do negócio está outorgando poderes ao gestor para conduzir as atividades, tá? Captaram? Então é isso, olha lá, a ratificação pura e simples do dono retroage ao dia do começo da gestão, como se fosse um contrato de mandato e não mais uma gestão de negócio, tá? E produz todos os efeitos do mandato, beleza? Ou seja, vira um contrato de mandato, né? Como se tivesse ali uma procuração sendo outorgada ao gestor, beleza? Coloquei uma doutrina para vocês, detalhando o dispositivo, e aí a gente chega no 874. O 874 vai falar assim, ó, se o dono do negócio ou da coisa desaprovar a gestão, considerando-a contrária aos seus interesses, vigorará o disposto nos artigos 862 e 863, salvo estabelecido nos artigos 869 e 870, que a gente já viu, é aquela ideia de quando o gestor age contra a vontade manifesta e presumível do seu dono, né? No exemplo que eu dei para vocês do gerente do banco que move recursos de um fundo de renda fixa de minha titularidade para um fundo de ações, portanto, arriscando o meu capital, né? Beleza? Eu desaprovei essa gestão, então vai vigorar o disposto lá nesses dispositivos que a gente já viu. Esse gestor passa a responder, inclusive por caso fortuito, beleza? Ou seja, por eventos imprevistos, imprevisíveis, tá? Beleza? Essa que é a ideia aí que nós já analisamos mais acima, quando o gestor age contra a vontade manifesta ou presumível do dono do negócio. Coloquei um dispositivo, uma doutrina aí para vocês, detalhando aí o artigo. E aí a gente chega aqui no artigo 875.
o artigo 875 vai falar o seguinte, ó, prestem atenção. Se os negócios alheios forem conexos ao do gestor, de tal arte que se não possam gerir separadamente, haver-se-á o gestor por sócio daquele cujos interesses agenciar de envolta com os seus. Parágrafo único. No caso deste artigo, aquele em cujo benefício intervê o gestor só é obrigado na razão das vantagens que lograr. Então isso aqui, turma, é uma hipótese em que eu vou ter ali, por exemplo, né, negócios que são conexos, tá? Negócios que são conexos. Então, às vezes eu tenho lá na fazenda, né, uma parceria feita entre o fazendeiro e o fazendeiro vizinho, né? Eles têm ali, né, negócios ali em comum, tá? Usando ali os ativos de ambas as fazendas, né? Então, praticamente eu tenho um contrato de sociedade, né? E aí, se o outro fazendeiro assume os negócios, né, alheios, né, desse fazendeiro vizinho, então a gente vai tratar como sendo um contrato de sociedade. E esse gestor atua como se fosse sócio, né, formal, né, desse fazendeiro, tá? Negócios que eles são conexos são aqueles negócios, né, conjugados ali, né, parcerias comerciais, a gente pode entender assim, tá? Entre o dono e o gestor que vai assumir, na falta do dono, esse negócio alheio. Beleza, pessoal? É essa que é a ideia aí desse dispositivo. Nós encerramos aqui a análise dos dispositivos legais sobre gestão de negócios. Gestão de negócios é isso, é quando uma pessoa intervém em negócios alheios, deve agir sob, né, o interesse presumível desse dono, né, deve comunicar imediatamente, se não for possível obter resposta, deve agir ali de forma diligente, zelosa, né, velando pelos interesses do dono do negócio, beleza, pessoal? Lembrar que ninguém tem obrigação de assumir a gestão de negócio alheio, mas se o faz, passa a responder pelos atos de gestão. Beleza, pessoal? Tranquilo isso aí? Coloquei para vocês aí alguns julgados relacionados, tá? Depois vocês deem uma lida nessas emendas, pelo menos, para vocês verem, né, a aplicação desses institutos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que tiverem, me enviar pelo SGA. Um grande abraço e até mais.